Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. E aí, Felipe Oliveira, a gente tem uma outra questão aqui nesse time titular do São Paulo, que é lateral direita. Por quê? Igor Vinícius jogou aí o seu último jogo contra o Cruzeiro como titular. Rafinha joga no time, claro, contra o Galo, que é o time considerado de fato titular, né? Então, assim, acho que há uma divergência quanto a essa posição. Para o jogo de amanhã, Fê, cara, você escalaria o Igor, que é um cara mais ofensivo, um cara que ataca mais, ou Rafinha, que é um cara que segura mais na zaga e não oferece tanta profundidade, de repente, para esse time do São Paulo, Fê? Olha, vai variar muito da formação que o Zubeldia optar. Se for com 3 zagueiros, acho que é impossível. Acho que não tem condição do Rafinha fazer essa função de ala, de ficar caindo na ponta direita para fazer cruzamento, para fazer essa ultrapassagem. Acho que é impossível. Aí teria que ir realmente com com o Igor Vinícius. Mas na linha de 4 eu fico ainda com... Não sei, eu fico... Ainda não me decidi. Por quê? Rafinha, a experiência do Rafinha em jogos de Copa Libertadores, em jogos decisivos, conta demais. Ele, é claro, é o líder do elenco São Paulino, é o capitão do time, acho que isso é indiscutível. Agora, acho que em alguns momentos peca muito na marcação, muito por conta da idade, não julgo também, muito por conta da idade, acaba falhando em muitos momentos. Ainda não foram cruciais, mas podem se tornar. Pensando que o Botafogo tem um ataque muito veloz, com jogadores de profundidade, do drible de 1 contra 1. Eu optaria pelo Igor Vinícius numa função de 3-5-2. Se for com 3 zagueiros, se for com 4 atrás, eu não optaria por nenhum dos dois. Eu colocaria talvez o Ferrarese, o Juan Tressoldi, que já atuou pela lateral direita. É claro, isso era o que eu faria. Acho que é praticamente impossível o Zubeldia testar isso numa partida de Copa Libertadores da América. Mas, cara, eu acho que eu faria essa mudança, colocaria um zagueiro a mais na lateral direita, numa linha de 4, porque para ter um pouco mais de poder defensivo, principalmente contra um time do Botafogo que é muito veloz, que gosta bastante dessas jogadas em profundidade. E aí eu acho que o Rafinha pode acabar saindo um pouco prejudicado nessa. Mas na linha de 4, a minha ordem de preferência, assim, a minha ordem para lateral direita é um dos zagueiros como primeira opção, Rafinha e Igor Vinícius. Numa linha com 4 defensores, acho que é inviável pensar no Igor Vinícius como a primeira opção, até porque ele peca um pouco mais na marcação e tudo mais. Fê, vou ser bem franco, cara. Meu time do São Paulo ideal para o jogo de amanhã. Rafael no gol, que aí você não pode variar muito além disso. Minha zaga seria Sabino, Arboleda e Alan Franco. Eu entraria com essa zaga. Entraria na direita com Igor Vinícius, na esquerda com Wellington. Meio de campo, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Lucas Moura pelo meio. E faria uma dupla de ataque, Caleri e William Gomes. Esse seria o meu São Paulo, tá? Seria o meu São Paulo ideal. E aí levo o próprio Igor Vinícius. Claro que pode ser um pouquinho mais, exposto esse time do São Paulo, mas acho que o São Paulo joga mais futebol com essa escalação. Aí podem pensar como é a escalação mais ideal para a volta. Não consigo discordar tanto disso, mas eu acho que é um jogo que o São Paulo consegue não só ir pelo 0-0, entre aspas, para ficar numa defesa total, porque o Botafogo é um time complicado e é uma escalação que oferta contra-ataque, né? Oferta um São Paulo mais veloz, oferta um São Paulo que pode partir para cima. Então, eu acho que faz sentido. E aí o chat fala também, né? Falando sobre o Luciano como essa dupla aí pro Jonathan Caleri. Acho que o William Gomes consegue fazer um estilo, uma formação também de, assim, contra-ataque. Eu tô pensando em contra-ataque. E aí você pode tirar um dos dois para colocar o Luciano como um cara de segundo tempo, concordo com isso, mas eu acho que esse time aí com William Gomes, Caleri, aí, claro, você pode pensar em tirar aí o Wellington, colocar o William Gomes, fazer uma formação diferente, mas eu entraria com 3-5-2/3-4-3 para o jogo de amanhã. Acho que é a formação que mais me agrada e que mais me fez ver o São Paulo jogar melhor. Sobre o meio de campo, que também tem uma dúvida, eu entraria com Marcos Antônio como titular. Acho que é um jogador que pede passagem também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro. É claro, quando tem um ritmo de jogo, ele vem conseguindo desempenhar, conseguindo jogar, e acho que o Zubeldia fez uma leitura equivocada na coletiva contra o Galo,
onde ele fala que ele não tem vocação ofensiva, que ele não é um cara de passe, não é um cara de assistência. Eu vejo outro Marcos Antônio, acho que é um jogador que pode ajudar muito ao São Paulo criar, e para mim, ele deveria sair jogando pro jogo de amanhã, Fé. Olha, Gabi, essa questão do Marcos Antônio, eu concordo com você. Eu acho que o Zubeldia teve uma leitura errada do futebol dele. Eu vejo ele como um cara bem ofensivo, inclusive, que pisa bastante na área. Gosto bastante do Marcos Antônio. Por isso, para esse jogo, eu concordo com você em 99% nessa formação. A única mudança que eu faria era o Bobadilla no lugar do Marcos Antônio. Marcos Antônio é mais jogador para mim? É mais jogador e é questão de tempo para se tornar o titular, inclusive, na função. Mas para um jogo que o São Paulo enfrenta um Botafogo, que é um time que gosta de ter a bola, que é veloz, precisa de um cara que tenha um pouco dessa característica mais marcadora, e eu vejo o Bobadilla com mais valências defensivas do que o Marcos Antônio. Acho que ele tem mais qualidades defensivas do que o Marcos Antônio. Para o jogo da volta, eu optaria por esse time. Aí eu seguiria completamente esse time. Para o jogo de amanhã, eu testaria uma única mudança, eu faria uma única mudança no time que você apontou, que é essa questão do Bobadilla no lugar do Marcos Antônio. Mas não julgo, não ia ficar triste, não ia ficar revoltado se o Zubeldia optasse pelo Marcos Antônio. Como eu falei, eu acho mais jogador do que o Bobadilla. Eu só acho que para a partida, por enfrentar um Botafogo, eu acho que o Bobadilla tem um pouco, se adequa um pouco mais a essa característica de marcar e tentar sair num contra-ataque. E eu concordo com você, acho que a função, a formação, a tática do São Paulo, a ideia do São Paulo tem que ser essa mesmo. É para marcar o jogo, tentar achar um contra-ataque com a velocidade de William Gomes, velocidade de Lucas Moura, e aí tentar matar o jogo. Mas, cara, tem que ser isso mesmo. Eu entraria com 3 zagueiros atrás também, nesse 3-4-3, 3-5-2, como você falou. A única diferença é que eu optaria pelo Bobadilla. Mas entendo completamente, inclusive a partida que o Marcos Antônio fez no último final de semana contra o Cruzeiro, meu Deus, jogou demais e pede passagem. Entendo quem opta pelo Marcos Antônio, acho que num futuro bem próximo se tornará o titular do São Paulo, mas para esse jogo, para as características que esse jogo pede, eu optaria pelo Bobadilla, mas não julgo também e não ficaria triste em ver Marcos Antônio em ação como titular do São Paulo amanhã. Eu vou até postar enquete para nossa galera sobre isso, porque acho que é um tema bom, né? Então, eu vou até postar uma enquete no nosso YouTube, mas, Fê, acho que são dois caras assim, que pelo menos a gente tá bem servido, né? Dois caras que conseguem fazer bem essa função. Eu acho que o Marcos, de fato, vem num bom momento e acho que ele é mais jogador, entre aspas, assim, do que o Bobadilla pro jogo que exige o São Paulo. Então, vejo como um cara que chegou para isso, né? Ele chegou para essa função. Então, quando você coloca o Lisieiro contra o Galo, beleza, ele não foi mal, o Lisieiro. Não tô falando que a gente perdeu por conta do Lisieiro, mas assim, você contrata um cara da Lazio, né? Que você paga um valor pelo empréstimo, passe fixado, um cara que é bom jogador, e aí na hora que importa você coloca o Lisieiro. Então, para mim, não fez muito sentido a escolha por conta disso. Mas eu acho que para o jogo de amanhã ele pode corrigir a rota. E eu vejo que pelo menos ele mostrou que não é teimoso. Isso eu bato na tecla, cara. Para mim, ele é um cara que mostrou que não é teimoso. Então, vou subir a enquete para nossa galera. Fica esse debate aí, então, pro jogo de amanhã, né? E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.